Fala galera, tudo bem? Vocês já ouviram um ditado que diz que é melhor dar do que receber? Na verdade, isso não é bem um ditado, né? Isso está na Bíblia, isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, onde diz: Tenho-vos mostrado todas as coisas, que trabalhando assim é necessário apoiar os fracos e lembrar as palavras do Senhor Jesus que disse: é mais abençoado dar do que receber. E essa palavra, ela diz um pouco sobre mim, sobre minha história, e eu quero compartilhar isso com vocês. Meu nome é Vitor Mendel, eu estou trazendo um pouco de conteúdo aqui que pode fazer algum sentido para você. Então, seja bem-vindo ao meu canal. Já aproveita para deixar o seu like, curtindo esse vídeo, compartilha, se inscreve no meu canal, dá esse apoio aí, porque você curtindo, você compartilhando, o YouTube entende que isso é relevante e ele compartilha para mais pessoas, envia para mais pessoas. Voltando a falar dessa passagem que está na Bíblia, que diz que é mais importante dar do que receber, eu posso te dizer com propriedade que durante muito tempo na minha vida eu estava no lado de dar. Eu sempre gostei de ajudar, eu sempre gostei de contribuir. Isso a gente desenvolve, né? Mas é uma coisa que vem de dentro, é uma coisa que é natural, não é uma coisa forçada, não pode ser uma coisa forçada. E eu lembro que eu distribuía comida para morador de rua quando eu era mais jovem, e eu achava isso massa, né? Fazendo essa distribuição de comida para morador de rua. Eu tinha um grupo, não era relacionado a nenhuma igreja, era meu. Eu criei, era um projeto social meu, não tinha vínculo com nenhuma ONG, com ninguém. Eu fazia captação, eu juntava grana, a gente comprava quentinha e ia distribuir uma vez por mês para morador de rua. E eu lembro de duas situações que foram bem marcantes numa dessas saídas, que foi bem engraçada. Num dos dias que a gente tinha determinado para sair para distribuir comida, nós juntávamos um tanto de dinheiro e aí comprávamos, por exemplo, 50 quentinhas. E eu encomendava as quentinhas, uma senhora perto da casa, perto de casa, fazia as quentinhas, nós íamos lá, pegávamos elas fresquinha, quentinha, e saía para distribuir por volta de 6, 7 horas. Nessa época eu morava em Niterói, no Rio de Janeiro, e a gente fazia ali pelas ruas de Niterói, porque o centro já estava fechado, né? Sábado, final do dia, era onde que a população de rua mais se ficava, né? Então a gente saía. E um belo dia eu encomendei as quentinhas, deu 6 horas, como de praxe, a gente foi buscar. Chegando lá, a senhora havia esquecido de fazer, ou seja, não tinha quentinha. A gente já tinha se programado, eu juntava uns 6, 7 amigos para fazer isso, saímos em 2 carros por conta de segurança e tudo mais. E não tinha mais quentinho. Eu falei, nossa, e agora? O que a gente vai fazer? E aí me veio um estalo, eu falei assim, vamos passar na padaria, a gente compra pão, compra mortadela, abre o pão, faz sanduíches e distribui pouco mortadela. Assim, foi uma ideia que eu tive, mas eu falei, não tem nada a ver. A ideia era a gente levar comida, a gente vai levar um pouco mortadela, não faz muito sentido, mas enfim, não tinha outra opção, era o que dava pra gente naquele momento. Então a gente passou na padaria, pedimos para comprar tanto de pão lá, para o pessoal da padaria, eles abriram, rechearam com mortadela, levamos os pães com mortadela para dar. E ao distribuir esses pães, foi engraçado que um senhor, assim que ele pegou, né? A galera de rua, quando ele pega comida, ele pega o que você tá levando, na hora ele vai abrir, vai comer, ele não guarda para depois, porque realmente ele tá com fome. E aí ele abriu, começou a comer, e aí ele me olhou e ele falou para mim assim, nossa meu filho, eu não esqueço, ele falou, nossa meu filho, você sabe quanto tempo eu não como um pão com mortadela? E aí quando ele falou aquilo, eu abri o olho, né, surpreso. Ele falou assim, porque comida a gente ainda acha na rua, comida o pessoal ainda traz aqui, uma quentinha que sobra aqui, ali, a gente ainda come, mas pão com mortadela ninguém joga fora, ninguém joga no lixo. E assim, naquele momento fez sentido para mim. Falei, nossa, faz sentido, porque realmente, dificilmente alguém descarta um pão com mortadela. E aí
eu tenho certeza que aquele senhor falando aquilo para mim foi um toque de Deus, né? Uma mensagem de Deus, foi Deus usando ele nesse sentido, que eu estar distribuindo o pão com mortadela não era uma coisa menor do que eu queria estar distribuindo a comida. E aí foi super bacana, foi uma coisa assim, uma experiência que eu não planejei, mas aconteceu. Uma outra situação que foi bem marcante para mim foi numa dessas saídas para distribuir comida para morador de rua. Um homem chegar perto da gente, assim, uns 3 homens estavam vindo, a gente viu, né, que eles estavam armados, enfim, e não dava tempo para voltar para o carro para sair dali. Eles voltaram, eles chegaram na gente, a gente estava na ocasião entregando a comida para os moradores que estavam deitados debaixo de uma marquise, uma rua escura, uma rua bem de pouco movimento. E aí eles chegaram para a gente e falaram assim: fica tranquilo que ninguém vai mexer com vocês. A gente trabalha aqui na esquina aqui, a gente trabalha no tráfico e a gente sabe que vocês vêm distribuir comida para morador de rua, a gente acompanha o trabalho de vocês. Fica tranquilo que ninguém vai mexer com vocês aqui na região. O que vocês precisarem, vocês podem contar com a gente, e a gente está vendo que vocês estão fazendo aí um trabalho social, voluntário, e a gente só queria estar dizendo isso, que a gente monitora vocês, sabe que vocês estão sempre aqui, então pode ficar tranquilo. É uma coisa que me arrepio quando eu lembro, porque assim, mostra que quando a gente está fazendo bem, a gente tem seguranças, né? Tem anjos trabalhando junto, Deus está com a gente, então assim, eu sempre tive muita fé em relação a isso, então assim, eu sempre gostei muito de dar, né? Por que eu estou contando isso? Porque essa é a parte mais abençoada, dar do que receber. E assim, eu sempre doei cesta básica, sempre ajudei das formas que eu pude, das contribuições que eu pude. E graças a Deus eu nunca havia precisado. Porém, chegou uma fase da minha vida que eu precisei de apoio, que eu precisei receber uma cesta básica. E eu posso te dizer com propriedade hoje, porque assim, ó, se você falar, é mais abençoado dar do que receber, mas você nunca passou pela necessidade de receber, você não consegue falar com propriedade sobre isso. Você não consegue falar com propriedade sobre uma coisa que você não viveu, porque assim, você pode até imaginar o que é, mas sentir você não sentiu, entende? Então assim, quando eu passei por um momento da minha vida que eu precisei receber uma cesta básica, eu lembro que na primeira cesta básica que eu recebi, a sensação que a gente tem é uma sensação bem de impotência, uma sensação bem de... Apesar da gente ser grato, apesar de eu ser grato naquele momento por estar recebendo uma ajuda que eu precisava, é uma sensação muito de impotência, porque a gente com família, a gente com estudo, com qualificação, e a gente passar por uma necessidade. Mas assim, eu tenho certeza absoluta hoje que todas as coisas que eu passei na minha vida, que eu passo, né? Tudo é para o meu aprendizado, tudo é para o meu crescimento, tudo é para que eu possa trazer essa palavra, porque esse vídeo que eu estou fazendo aqui hoje, eu já tive essa conversa com inúmeras pessoas, levando esse meu depoimento. E eu acho bacana isso, essa troca, porque quando a gente troca dessa forma, as coisas acabam semeando mais, sabe? É engraçado porque toda vez que eu converso alguma coisa a respeito com algum amigo, algum conhecido, que eu conto a minha história, passa como uma força. Então assim, quando eu estava no papel de receber a cesta, eu nunca havia pensado antes como era a sensação de quem recebia. Faz sentido? Então assim, toda vez que eu doava, eu não estava no papel de quem recebia. Então, eu doava com o coração muito feliz, mas eu nunca pensei qual era a sensação da pessoa que recebia. Porque com certeza ela é grata, mas assim, é uma sensação de impotência, uma sensação de incapacidade muito grande, porque a gente que é trabalhador, a gente que corre atrás, a gente que é pai de família, a gente sabe que quando falta algo pra gente, pra nossa família principalmente, é uma coisa muito surreal. Só quem já passou por isso sabe o que eu tô falando. Se você nunca passou, você pode imaginar o que é, mas
sentir de verdade. Você só vai conseguir saber se você passar. Eu espero que você nunca precise passar. Não é sobre isso que eu estou falando. Não estou dizendo que todo mundo tem que passar por isso, não. Mas assim, você agora, com esse vídeo, talvez você nunca havia pensado por esse lado. Então, toda vez que você for doar, toda vez que você for dar, toda vez que você for ajudar, se coloca no lugar da outra pessoa também. Pensa o que ela pode estar sentindo. Não é só ajuda, é a palavra, sabe? Porque assim, ó, a palavra convence, o exemplo arrasta. Quando você está ajudando, né? Quando você dá uma palavra, mas que você dá um exemplo de você sentar junto, muitas vezes dando comida para morador de rua, eu sentava com ele, eu estava até vendo um episódio esses dias num canal fechado, do Edward Strafford, algo assim, e ele já participou por vários episódios de Largados e Pelados, ele é um sobrevivente, ele trabalha, ele vive disso, então ele faz vários vídeos bacanas e eu gosto desse tipo de entretenimento. E ele estava sobrevivendo nas ruas de Nova York. Ele passou alguns tempos assim na rua, como morador de rua. Então assim, só quem realmente passa por isso, quem sente na pele, consegue ter a dimensão de verdade do que é. Então, quando eu passei por essa necessidade, quando eu passei por esse apuro na minha vida, eu tenho certeza que foi Deus me mostrando o que é estar do outro lado. Hoje que eu voltei a ter a oportunidade de poder ajudar, de poder dar a mão, eu dou a mão de uma forma diferente, sabe? Eu ajudo não só com relação a financeiro, eu ajudo com o ombro, eu ajudo com a palavra, eu ajudo com o carinho, com a atenção plena, que isso é muito importante. Não adianta a gente dar, né, e só virar as costas e falar assim, já fiz minha parte. Não é sobre isso. Quando Deus fala aqui que é mais abençoado dar do que receber, é porque quem já passou pelo receber sabe o quão feliz é o coração que dá. A alma generosa prosperará, tá na Bíblia isso. Então assim, esse vídeo eu gostaria muito de que pudesse fazer sentido para vocês, porque só quem já viveu, se você já viveu, você vai saber do que eu tô falando. Se você já precisou, você vai saber do que eu tô falando. Então assim, qualquer oportunidade que você tiver de dar uma ajuda, de dar um abraço, de dar a sua mão, vamos fazer diferente, não vamos dar para mostrar que tá sobrando, não. Vamos repartir, vamos fazer diferente, vamos mudar esse mundo. Tá tudo nas nossas mãos. Então, às vezes, a gente não sabe o que fazer, a gente só pensa em acumular. Não é sobre isso. A gente veio sem nada, a gente vai voltar sem nada. Então, assim, quando a gente fala assim, eu já ajudei, já fiz minha parte. Não é só ajudar dessa forma que você fez. Até porque essa forma que você fez não está ajudando em nada, sabe? Então, quando eu passei por esse momento de precisar de ajuda, que eu tive ajuda, graças a Deus, Deus nunca me deixou desamparado, eu sempre confiei muito. Muitos momentos eu perguntava por quê, e na verdade a gente tem que perguntar para quê, né? Não é por quê. Para que eu estou passando por isso? Então, hoje eu tenho algumas respostas já e graças a Deus eu passei por aquele momento e eu posso dizer com muito mais propriedade hoje que realmente, como diz na Bíblia, eu vou ler novamente aqui, em Apóstolos 20, 35 diz: tenho-vos mostrado todas as coisas, que trabalhando assim é necessário apoiar os fracos e lembrar as palavras do Senhor Jesus que disse: é mais abençoado dar do que receber. Então, quando você dê abençoando a outra pessoa, para que ela possa levar essas bênçãos para frente, para que ela nunca precise passar a vida toda só no papel de ser abençoado, que ela possa abençoar, porque eu tenho certeza, abençoar é fantástico. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, curte, compartilha, deixa um comentário aqui embaixo, ajuda o meu canal aí. Esse é um projeto que eu tenho há muito tempo
e eu espero que eu possa estar levando palavras que façam sentido para você. Espero que eu possa estar levando palavras que estão dentro da palavra de Deus, que é a Bíblia, e que você consiga assimilar, utilizar alguma coisa do que eu falo, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.